Olá, boa noite. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 acusados de tentativa de golpe de Estado. O Supremo derruba a norma que exigia reconhecimento de firma de promotor de justiça em procedimento de paternidade. STF homologa acordo de pacificação de conflitos entre comunidades indígenas e fazendeiros envolvendo a construção da usina de Itaipu. Ministério Público Federal exige que empresas cumpram sentenças por danos ambientais e morais causados por vazamento de óleo no Mar do Espírito Santo. STJ lança módulo de inteligência artificial integrado ao Sistema Eletrônico de Informações. E veja ainda os frutos importantes do trabalho social desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais com os jovens músicos de Belo Horizonte. Jornal da Justiça desta terça-feira, 25 de março, começa agora. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a analisar nesta terça-feira a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 investigados por tentativa de golpe de Estado. A repórter Carolina Chaves explica agora em detalhes o que está em julgamento. Vamos ver. Esta é a primeira etapa de análise de denúncias da tentativa de golpe de Estado. Estão sendo denunciados pela Procuradoria-Geral da República, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, o general da Reserva e ex-ministro da Casa Civil, Braga Neto, o chefe do Gabinete da Segurança Institucional, Augusto Heleno, o general e ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o deputado federal Alexandre Ramagem, o almirante e ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, e o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid. Eles fazem parte do chamado Núcleo 1 e foram denunciados por crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. De acordo com o regimento interno do STF, a análise de denúncias e julgamentos penais, na maioria dos casos, é de competência das duas turmas. No caso referido, a análise está sendo feita pela primeira turma, formada pelos ministros Alexandre de Moraes, relator da petição, ministro Cristiano Zanin, presidente da turma, ministros Flávio Dino e Luiz Fux e pela ministra Carmen Lúcia. Nessa fase processual, os ministros analisam os requisitos legais para a abertura de uma ação penal. Nesse primeiro momento, nós estamos falando só em recebimento de denúncia. Nós não estamos falando da condenação de ninguém. Nós estamos falando se há elementos indiciários suficientes para se receber uma denúncia e se iniciar uma ação penal contra essas 8 pessoas. Se elas podem ou devem ser réus ou não. Se o relator ou alguns dos ministros entenderem no debate, pela necessidade de se afetar o plenário, isso será objeto de votação na turma para saber se, por maioria ou não, aquele processo será afetado ao plenário. A sessão começou pela leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes e da denúncia pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A PGR sustenta que a tentativa de golpe de Estado foi planejada pelo chamado núcleo crucial da suposta organização criminosa e seria formada por Jair Bolsonaro e outros 7 denunciados. A repórter Evelyn Araújo acompanhou e traz as informações. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi o único denunciado a acompanhar presencialmente a sessão. Ele estava acompanhado de advogados e políticos apoiadores. O presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, começou os trabalhos por volta de 9h40 da manhã. Como prevê o regimento interno do Supremo, a sessão foi iniciada com a leitura do relatório pelo relator ministro Alexandre de Moraes. Ele explicou a responsabilidade do chamado núcleo crucial do golpe.
diz a Procuradoria-Geral da República. A responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. O relatório aponta que desse grupo partiram as principais decisões e ações trazidas na denúncia da Procuradoria-Geral da República, inclusive no planejamento do assassinato de ministros do Supremo e do presidente eleito, e os atos de destruição das sedes dos três poderes. Os denunciados também encadearam ações para abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra suas estruturas. Os alvos escolhidos pela organização criminosa somente não foram violentamente neutralizados devido à falta de apoio do alto comando do Exército ao decreto golpista, que previa expressamente medidas de interferência nos poderes constitucionais. As ações progressivas e coordenadas da organização criminosa culminaram no 8 de janeiro de 2023. O ministro Alexandre de Moraes detalhou ponto a ponto todos os procedimentos adotados em relação aos denunciados. Além de notificar os 8 acusados pela PGR, o relator disse que retirou o sigilo da colaboração premiada de Mauro Cid e disponibilizou gravações e documentos antes de os advogados apresentarem defesa prévia. A medida, segundo Moraes, foi tomada mesmo com a legislação prevendo que o acesso ao acordo seja liberado apenas após o recebimento da denúncia. A leitura da denúncia da PGR durou 30 minutos. O procurador-geral, Paulo Gonet, apresentou todos os fatos apurados na investigação, inclusive a validade do acordo de colaboração premiada de Mauro Cid. Todos os fatos referidos pelo colaborador e utilizados na denúncia estão confirmados por outros elementos de convicção, o que afasta a perspectiva de acusação baseada exclusivamente na palavra do colaborador. A organização criminosa documentou o seu projeto e, durante as investigações, foram encontrados manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens, reveladores da marcha da ruptura da ordem democrática, objeto dos esforços da organização. A denúncia traz ainda evidências de que o grupo se articulava para disseminar notícias falsas sobre a credibilidade das urnas eletrônicas e do processo eleitoral brasileiro. Além disso, a suposta organização criminosa se mobilizava em apoio aos acampamentos que pediam intervenção militar no país. A última esperança da organização estava na manifestação de 8 de janeiro de 2023. Os seus membros trocavam mensagens, apontando que ainda aguardavam uma boa notícia. A organização criminosa sempre incentivou e apoiou a mobilização do grupo de pessoas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, que pedia a intervenção militar na política. Nesses acampamentos, pedia-se insistentemente uma intervenção militar ou intervenção federal, eufemismos para a ruptura pela força do regime constitucional, vale dizer, golpe. O intuito era o de manter a militância apaixonada e disposta a aceitar soluções de violência contra a ordem constitucional. Ainda de acordo com a PGR, foram encontradas minutas que formalizavam atos de quebra da ordem constitucional. A execução de atos de essência golpista criminosa também se estampa em outro conjunto de episódios assombrosos, desvendados no inquérito policial. As investigações revelaram aterradora operação de execução do golpe, em que se admitia até mesmo a morte do presidente da República e do vice-presidente da República eleitos, bem como de ministro do Supremo Tribunal. O plano se desdobrou em minuciosas, requintadas e perniciosas etapas. Tinha no Supremo Tribunal Federal o alvo a ser neutralizado e cogitava da eliminação do presidente da República eleito. O plano contemplava emprego de meios explosivos, instrumentos bélicos e veneno. No dia 15 de dezembro de 2022,
Os operadores somente não ultimaram o combinado porque não conseguiram, na última hora, cooptar o comandante do Exército. Por fim, Paulo Gonet reforçou a tese de que, mesmo que não tenha sido concretizada, a tentativa de golpe de Estado deve ser punida. A tentativa, até porque, como é evidente, golpes que se consumam não geram punição dos vitoriosos, essa tentativa é fato punível, descrito em lei. E depois da sustentação oral feita pelo Procurador-Geral da República, os advogados dos acusados apresentaram suas defesas. Cada representante teve 15 minutos em ordem definida pelo presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Os detalhes na reportagem de Simone Moura. A primeira manifestação foi do advogado Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, em defesa do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, Paulo Ramagem. Ele rebateu as acusações de uso de mensagens atentatórias às urnas eletrônicas e negou a existência de uma suposta ABIN paralela. Segundo o advogado, os indícios apresentados pela PGR não seriam suficientes para incriminar Ramagem. Todas as linhas devidas, sim, são indícios extremamente tímidos, singelos, da prática de um crime muito grave, da efetiva atuação do denunciado na construção de uma mensagem deletéria às urnas eletrônicas, porque tudo que há na denúncia, com base naquilo que foi colhido pela autoridade policial, são 3 arquivos de texto. Pela defesa do almirante e ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o advogado Demóstenes Torres insistiu na tese de que a matéria deveria ser apreciada pelo plenário do STF e não pela primeira turma, dada a importância do julgamento. Ele questionou o fato de os comandantes do Exército e da Aeronáutica não terem sido denunciados pela PGR, já que os 3 comandantes assinaram e discutiram uma nota no contexto de manifestações. Foram analisados mais de 250 milhões de áudios e mensagens pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. 250 milhões, nenhum foi enviado ou recebido pelo almirante Garnier. Já o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, foi representado pelo advogado Elmar Roberto Novak. A denúncia é inepta e permeada de falsas ilações. E antes de adentrar no mérito da denúncia, eu falo rapidamente aqui sobre a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar pessoas sem prerrogativa de foro. É necessário que haja evidente conexão com pessoas com foro aqui investigadas. Em seguida, foi a vez do advogado Matheus Milanês, representante do general da reserva e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno. O advogado disse que não teve acesso integral ao material da denúncia e refutou os elementos da PGR que apontariam a participação de Heleno em articulações de golpe, o que também teria sido mencionado na delação de Mauro Cid. E, por fim, o principal meio de prova deste procedimento, que é a delação premiada. O delator diz, ipsis literis, que nunca viu uma ação operacional ou de planejamento. Ou seja, Augusto Heleno não organizou e não planejou absolutamente nada. Já o responsável pela defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o advogado Celso Vilardi, disse que as apurações que levaram à denúncia por tentativa de golpe começaram sem um objetivo específico e que ele teria, inclusive, repudiado o episódio. E o que se achou, senhor presidente, depois de tudo isso? Que foram determinadas buscas e apreensões, foi feita a quebra de nuvens, o presidente foi investigado, buscas e apreensões. O que se achou com o presidente? Absolutamente nada. César Roberto Bittencourt representou o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. O relator Cid se desincumbiu, buscou cumprir a sua missão. Nós não temos mais argumentos, não temos necessidade de trazer outros fatos, outros argumentos, apenas destacando que o Cid é um colaborador, que ele apenas serviu à justiça. O general, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, foi representado pelo advogado Andreu Fernandes Farias. Ele explicou que faltam elementos sólidos para sustentar a denúncia. Como é que ele integrava uma organização criminosa que buscava dar golpe de Estado, abolir violentamente o Estado Democrático de Direito? Como que ele fazia parte, ministro Dino, dessa organização criminosa se ele assessorava o presidente a não fazer nada?
se ele era totalmente contra golpe de Estado, se ele temia que uma doideira fosse assinada. O último advogado a falar foi José Luiz Mendes de Oliveira Lima. Ele fez a defesa do general da reserva, ex-ministro e candidato a vice na chapa para a reeleição de Bolsonaro em 2022, Walter Braga Neto. O advogado questionou a validade da delação de Cid e afirmou que o delator não falou a verdade ao incriminar Braga Neto. É mentiroso. Com perdão de expressão, é mentiroso. Prestou 9 depoimentos e não fala absolutamente nada do general Braga Neto. Quando estava com o risco de perder o seu acordo, aí sim, ele fala um detalhe, ministro Flávio Dino. O desembargador aposentado Sebastião Coelho foi detido pela Polícia Judicial do Supremo em flagrante delito por desacato e ofensas ao tribunal. O presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, determinou a lavratura de boletim de ocorrência por desacato e, em seguida, a liberação do advogado. No período da tarde, a primeira turma do Supremo rejeitou todas as preliminares, que são questionamentos feitos pela defesa. A repórter Marta Ferreira acompanhou o julgamento e traz os detalhes. A primeira foi sobre o impedimento do ministro Alexandre de Moraes por parcialidade. Por 9 votos a 1, o plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou a arguição de suspeição e impedimento em relação a mim. Por 9 votos a 1 também rejeitou em relação ao ministro Flávio Dino e por 10 votos a 0 rejeitou em relação a Vossa Excelência. Então, essa matéria já preclusa por decisão do plenário, afasto a preliminar. O ministro, desde o início, comportou-se exatamente no sentido que é dever de todo juiz em qualquer lugar do mundo. Atuar com imparcialidade para garantia dos direitos das partes, assim tem sido feito e este tem sido o comportamento deste Supremo Tribunal Federal. Os advogados de defesa fizeram outro questionamento processual referente à competência do Supremo para julgar as denúncias de 8 de janeiro. Essas preliminares também foram negadas. Em 1.494 ações, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua competência para todos os crimes relacionados ao dia 8 de janeiro de 2023. O ministro Alexandre de Moraes também rejeitou a preliminar da não competência da turma para julgar o caso, vencido o ministro Luiz Fux. Um ex-presidente da República precisa, para que o Supremo analise o oferecimento da denúncia pelo Procurador-Geral da República, precisa de autorização de 2/3 da Câmara? Não. Essa previsão de 2/3 e essa previsão do julgamento pelo plenário é exatamente para garantir um obstáculo maior para que o presidente da República eventualmente seja afastado do seu cargo por 180 dias. Os ministros também analisaram a questão processual que trata da impossibilidade do fatiamento da denúncia em núcleos. O procurador-geral, ele entendeu por bem, a partir de núcleos que teriam algo em comum, a partir de núcleos, ele ofereceu 5 denúncias. É importante ressaltar que não houve aqui, nem mesmo que se aplicasse o princípio da indivisibilidade, que não se aplica na ação penal pública, não houve aqui escolha de quem denunciar. O Procurador-Geral da República analisou, e na ótica de Sua Excelência, havendo materialidade comprovada, indícios de autoria, ele denunciou todos aqueles que ele entendeu presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, mas ofereceu denúncias diversas porque cada um dos núcleos tinha peculiaridades diversas. O relator também afastou a preliminar de que haveria cerceamento do direito de defesa, porque os documentos eram muitos e estavam desorganizados. Na sequência, Moraes também rebateu o argumento da defesa de que a investigação teria sido baseada em pesca probatória. A hipótese dos autos, presidente, foi uma investigação iniciada para apurar a existência de milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito e atentatória à independência dos poderes, em especial ao Poder Judiciário.
E de forma alguma, se confunde com a chamada pesca probatória. Quando se caracteriza a pesca probatória? É quando se pretende investigar, genericamente, você, ao invés de investigar fatos, você mira um alvo, uma pessoa, e vai, sem qualquer método investigativo, você vai tentando produzir provas em relação a isso de forma absolutamente aleatória. O último item analisado pelos ministros também foi negado. Foi o pedido para anular a colaboração premiada do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. O papel de verificar a regularidade, a voluntariedade e a legalidade. Nesse sentido, a lei estabelece que cabe ao Poder Judiciário ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor. Foi exatamente isso que fiz, para verificar a validade dos requisitos previstos no artigo 7º-B, parágrafo 17 da Lei 12.850. O colegiado, então, negou todas as preliminares. E o julgamento continua amanhã, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira. Boa noite, Marta. Você pode passar para a gente quais são as próximas etapas desse julgamento? Boa noite a todos. Agora, de fato, vai começar a etapa do julgamento em que os ministros vão decidir, de fato, se há elementos suficientes para o recebimento da denúncia. Essa sessão será retomada amanhã, a partir das 9h30 da manhã, com o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Na sequência, votam os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e, por fim, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Se eles votarem pelo recebimento da denúncia, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos viram réus. E aí começa uma outra etapa desse julgamento, que é a fase de instrução processual, quando vão ser colhidos depoimentos, interrogatórios e os advogados de defesa vão poder apresentar testemunhas. Concluída essa etapa, lá para frente, ainda sem uma data definida, a ação penal será levada a plenário para julgamento. E aí, de fato, os ministros do Supremo vão decidir se condenam ou absolvem os réus. William. Ok, obrigado, Marta. E a seguir, STF homologa acordo de pacificação de conflito envolvendo a construção da usina de Itaipu. E a norma que exigia reconhecimento de firma de promotor de justiça em procedimento de paternidade é inconstitucional. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal anulou norma que exigia reconhecimento de firma de promotor de justiça em procedimento de paternidade. A decisão unânime foi tomada em sessão virtual. Regina Souza. Os ministros analisaram uma ação de inconstitucionalidade apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra a norma da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal. Para a PGR, a exigência viola a presunção de veracidade dos documentos públicos e contrariava a Constituição, que proíbe recusar fé pública. O relator, ministro Nunes Marques, considerou que a regra era incompatível com a Constituição, pois afastava a presunção de legitimidade dos atos do Ministério Público. Ele destacou que o reconhecimento de firma é apenas uma formalidade e não aumenta a segurança do procedimento. Além disso, lembrou que a própria Lei de Registros Públicos já prevê medidas para os casos suspeitos de fraude. O Supremo manteve a validade de uma lei de Minas Gerais de 1990 que define em 8% a contribuição previdenciária para policiais e bombeiros militares. Em 2019, a reforma da Previdência aumentou a alíquota das Forças Armadas para 9,5% a partir do ano seguinte e 10,5% a partir de 2021. Mesmo sem editar uma nova lei, o governo mineiro passou a aplicar as alíquotas maiores e os militares entraram com ações na Justiça. Mais de 10 mil decisões judiciais determinaram a aplicação da alíquota menor. O governo estadual argumentou no STF que as decisões podem comprometer o cálculo da previdência dos militares e provocar um rombo nas contas públicas.
O pedido é para que seja anulada a norma estadual e a aplicação das alíquotas maiores. O relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou que não é competência do Judiciário definir contribuição previdenciária e que o Estado deveria aprovar uma lei para aumentar a alíquota de acordo com a reforma da Previdência. Enquanto isso não for feito, vale a contribuição prevista na lei de 1990. O Supremo homologou o acordo para a pacificação de conflito decorrente da construção da usina de Itaipu. O acordo da Advocacia Geral da União e o Ministério dos Povos Indígenas foi homologado pelo ministro Dias Toffoli, relator da ação que trata do caso. A conciliação foi resultado de um esforço conjunto envolvendo diversos setores. A decisão é para pôr fim ao conflito agrário envolvendo comunidades indígenas e fazendeiros do estado do Paraná. Para o ministro, trata-se de uma reparação histórica pela violação a direitos humanos e fundamentais dos Avá-Guarani. O conflito começou na década de 70, com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu Binacional. A etnia sofreu um impacto do alagamento das terras tradicionais com a criação do reservatório. A ação foi ajuizada no Supremo pela Procuradoria-Geral da República contra a usina de Itaipu, a FUNAI, o INCRA e a União. A novidade do acordo é que, além da questão fundiária, ele prevê a atuação do poder público nas áreas indígenas através de investimentos socioculturais e econômicos. O Ministério Público Federal exige que empresas cumpram sentenças por danos ambientais e morais causados por vazamento de óleo no Mar do Espírito Santo. Márcio Fontinelli. O Ministério Público Federal acionou a Justiça novamente para que as empresas já condenadas pelo vazamento de óleo no Mar da Baía do Espírito Santo cumpram a sentença e, entre outros pontos, paguem as indenizações pelos danos materiais e morais provocados ao meio ambiente. O processo começou em 2003, quando as embarcações operadas pelas companhias derramaram mais de 4 mil litros de óleo na água. Em 2009, todas foram condenadas, mas recorreram. No mês passado, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a sentença, que já ultrapassa R$500 milhão. O MPF agora cobra o pagamento desse valor. A seguir, a gente fala sobre os julgamentos de hoje no Conselho Nacional de Justiça. E tem os 20 anos do Fórum de Cuiabá. Você vai ver como os trabalhos dos servidores da Justiça têm melhorado a vida do cidadão do estado de Mato Grosso. Já, já. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, pediu mais tempo para analisar um processo que apura suposta infração disciplinar de um juiz do Tribunal de Justiça do Amazonas. O julgamento sobre a conduta do magistrado foi durante a sessão do CNJ. Rocine Gomes. De acordo com o processo em julgamento pelo CNJ, o juiz George Hamilton Lins de Barroso absolveu um preso condenado a 154 anos de prisão por crime hediondo sem ouvir o Ministério Público. O subprocurador-geral da República julgou o caso procedente, propondo a pena de censura. A decisão diz erradamente que o Ministério Público não se pronunciou, mas não se pronunciou porque não foi intimado para fazê-lo sobre um caso, acerca de um caso tão grave. E mais, o próprio magistrado reconheceu que o alvará de soltura que foi expedido como decorrência da decisão de concessão de indulto apontava um outro motivo. O relator do caso, o conselheiro Ulisses Rabaneda, apresentou o mesmo entendimento. Julgo procedente a imputação contida na portaria para aplicar ao juiz George Hamilton Lins Barroso, vinculado ao Tribunal de Justiça do Amazonas, a pena de censura nos termos do artigo 4º da Resolução número 135/2011 e do artigo 42, inciso 2 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Já o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, pediu mais tempo para analisar o caso. Eu vou pedir vista desses autos, senhor presidente, para verificar se não seria o caso aí presente de nós analisarmos a possibilidade de firmarmos um termo de ajustamento de conduta. Ainda nesta terça-feira, o Conselho Nacional de Justiça lançou o Gabinete do Juízo para auxiliar atividades de magistrados e assessores. O repórter João Pedro Melo explica como vai funcionar essa ferramenta.
A medida é uma iniciativa do CNJ com a Universidade de Brasília e faz parte do programa Justiça 4.0, que, com o auxílio de inteligência artificial, pretende apoiar o dia a dia de juízes e assessores, centralizando as informações, melhorando o esquema de trabalho e oferecendo recursos que ajudam na organização das tarefas e na tomada das decisões. O presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, fez questão de enfatizar que a inteligência artificial está a serviço do juiz e não fazendo substituições. Na vida a gente delega atribuições, mas não responsabilidades. Os juízes continuam inteiramente responsáveis pelas decisões, mas a inteligência artificial, por evidente, pode ser de grande valia. Essas são iniciativas pioneiras voltadas ao aprimoramento da prestação jurisdicional, tornando-a mais produtiva, ágil e eficiente. A iniciativa deve passar a funcionar a partir de setembro de 2025, com o acesso sendo feito pelo portal jus.br. Por lá, será possível verificar o acompanhamento de atividades, consultar processos, além da busca de documentos, inclusive com a possibilidade de acompanhamento de agendas e estatísticas e até a gestão de pessoas. Ainda segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, a medida reúne em um único ambiente diversas funcionalidades que facilitam as decisões e as sentenças. Especialmente possibilita, a identificação de precedentes qualificados, 2, a sugestão de movimentos e andamentos processuais e 3, a geração de relatórios do processo. Portanto, se economiza muito tempo do juiz fazendo pesquisa e tempo fazendo trabalho burocrático de repetição dos fatos do processo. O Fórum de Cuiabá completa 2 décadas de funcionamento nas atuais instalações. No local funcionam 46 varas, além de centros e núcleos de atendimentos especializados. Reportagem de Fernanda Fernandes. Uma cerimônia marcou a celebração das 2 décadas de funcionamento do Fórum de Cuiabá, desembargador José Vidal, no prédio localizado na Avenida Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, no Centro Político Administrativo. O Fórum de Cuiabá, antes de se fixar aqui na região do Centro Político Administrativo, passou por outros pontos conhecidos da cidade, como o centro, nas ruas Campo Grande, 13 de Junho e também na Avenida do CPA, até ser inaugurado aqui em 2005 e com um projeto totalmente sustentável. Por isso, muitos dos setores e das áreas aqui eram abertos para que entrasse mais ar puro, mais ventilação. Só que com o aumento da temperatura global, o Judiciário sentiu a necessidade de climatizar todo o espaço, para que realmente o público interno e externo tivessem mais conforto. O público interno tem um ar-condicionado, né? São todos acomodados e com um acondicionamento de ar. Mas o público externo sofria muito. Então, por essa razão, a gestão climatizou e ficou realmente um prédio belíssimo ainda. Não descaracterizou tanto, né? E atende satisfatoriamente. A grandiosidade do fórum é evidenciada pelos números. Abriga 46 varas, além de outros setores, centros e núcleos de atendimentos especializados. As mais de 1.500 pessoas que trabalham diariamente no local, entre magistrados, servidores, estagiários, militares e terceirizados, são responsáveis por cerca de 8.000 atendimentos mensais. A construção desse prédio é um prédio grandioso, um prédio que pudesse acolher e abarcar todas as varas, juízes, servidores da comarca da capital. Obviamente foi uma conquista muito grande do Poder Judiciário e que foi uma construção de todos que passaram pelas presidências, pelas diretorias de fórum. Então, assim, a gente celebrar os 20 anos dessa construção é algo importante, é histórico, porque foi o esforço de vários outros que nos antecederam. O juiz da 13ª Vara Criminal, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, filho do desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, relembra o início. Eu sou testemunha de tanto que isso aqui foi muito melhorado em prol, não só de nós magistrados, servidores principalmente, mas acima de tudo os advogados, né, as partes também. Hoje essa beleza aqui, né, um conforto no geral. A seguir, eletricista que foi demitido por justa causa depois de furtar cabos de um hospital não vai receber parcelas proporcionais do 13º salário. E o STJ lança o módulo de inteligência artificial integrado ao Sistema Eletrônico de Informações.
Os detalhes a seguir. Regimento interno de tribunal não pode prever novo julgamento para ação rescisória decidida por maioria. Esse é o entendimento da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Samanta Peçanha. O colegiado analisou um caso em que o Tribunal de Justiça de um estado, após decisão por maioria pela procedência de uma ação rescisória, determinou a realização de novo julgamento em colegiado maior, conforme uma regra do regimento interno dessa Corte Estadual. Mas os ministros da 4ª turma do STJ concluíram que a norma não pode contrariar os parâmetros do Código de Processo Civil. De acordo com o relator, aqui na 4ª turma, ministro Antônio Carlos Ferreira, a ação rescisória deveria continuar sendo analisada em um órgão colegiado maior, conforme previsto no CPC. O ministro afirmou que, quando a decisão é tomada por maioria e não de forma unânime, o julgamento tem de prosseguir sem anular os votos anteriores, possibilitando uma análise mais aprofundada do caso. Ainda segundo Antônio Carlos Ferreira, as regras gerais do CPC buscam garantir a uniformidade nos procedimentos judiciais em todo o país. O ministro também destacou a importância da previsibilidade para o bom funcionamento da justiça e explicou que o regimento interno serve como complemento, mas não pode se sobrepor às normas processuais. E o Superior Tribunal de Justiça lançou o SEI-IA, módulo de inteligência artificial integrado ao Sistema Eletrônico de Informações. Repórter Kátia Gomes. Uma solução inovadora que promete modernizar a gestão documental e a tramitação de processos no Superior Tribunal de Justiça. O SEI-IA utiliza inteligência artificial para tornar a administração de documentos mais ágil e eficiente. Com a ferramenta, é possível fazer a classificação de processos com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a identificação de conteúdo similar, além de contar com assistente virtual. Eu acho que o assistente vai ser o ponto-chave nessa fase inicial. E depois o módulo ele traz outras funcionalidades que aí o usuário ele vai começar a usar, eu acredito, de uma forma gradativa, né? Com o assistente ele vai conseguir agora fazer atividades que antes ele levava, por exemplo, ele gastaria 40 minutos para fazer, agora ele vai gastar 30 segundos num primeiro momento, depois vem a parte de revisão que é importante, mas ele vai gastar ali coisa de 1-2 minutos para fazer algumas atividades que antes ele gastava 40, 50 minutos para fazer. A implementação da ferramenta foi realizada pela Coordenadoria de Gestão Documental e Memória, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e a Assessoria de Inteligência Artificial. A expectativa é que o SEI-IA traga ainda mais eficiência ao trabalho administrativo, facilitando o dia a dia no tribunal. O SEI-IA foi desenvolvido pela Agência Nacional de Telecomunicações e agora implementado no STJ. Durante o lançamento, o Superintendente de Gestão Interna da Informação da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Gustavo Neri e Silva, explicou a importância de revisar o conteúdo entregue pela ferramenta, já que toda inteligência artificial está sujeita a erros. Bom, na Anatel a gente preconiza muito a questão da segurança, né? Principalmente a questão da segurança da informação. E aí, nesse sentido, o uso do SEI-IA é muito importante para que a gente tenha um uso seguro da ferramenta. Então, o SEI-IA está aí para isso, mas é importante que todos os servidores, todos aqueles que forem utilizar o SEI-IA, verifiquem as informações que são geradas pela ferramenta, como qualquer ferramenta de inteligência artificial disponível no mercado. Nossa expectativa é que esse novo módulo de IA acoplado ao SEI aumente a produtividade, né, dos servidores que usam essa ferramenta tão importante para o tribunal, de uma maneira a priorizar a segurança da informação, a proteção dos dados que estão ali dentro da plataforma do SEI. Esse lançamento aqui foi só a primeira etapa para que as pessoas se familiarizem aí com o que essa ferramenta pode oferecer. E a gente está prevendo algumas oficinas, porque a expectativa é justamente que cada área, né, dentro ali do seu processo de trabalho, consiga adequar o uso da ferramenta às suas próprias necessidades. Estão abertas as inscrições para o 31º concurso para Procurador da República. O salário inicial ultrapassa R$ 39 mil.
As informações com Márcio Fontinelli. Foi publicado o edital para o 31º concurso para Procurador da República. As inscrições custam R$ 250 e podem ser feitas até o dia 22 de abril no site mpf.mp.br/concursos. São 58 vagas, sendo 20% destinadas a pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 5% para indígenas. As provas objetivas serão no dia 29 de junho. Os interessados devem ter bacharelado em Direito com 3 anos de atividade jurídica exercida exclusivamente após a obtenção do diploma. O salário inicial é de um pouco mais de R$ 39.750. O eletricista demitido por justa causa depois de furtar cabos de um hospital não vai receber parcelas proporcionais do 13º salário. A decisão da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho levou em consideração que a lei não prevê o pagamento dessa verba trabalhista em caso de dispensa por falta grave. Larissa de Paula explica esse caso. O eletricista trabalhava na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Ele foi demitido por justa causa após ter sido flagrado por câmeras de segurança furtando cabos de energia. O hospital alegou ato de improbidade para justificar a dispensa. O trabalhador entrou com ação na Justiça do Trabalho, pedindo para ser reintegrado ao emprego e para receber o pagamento proporcional do 13º salário. O Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul rejeitaram o pedido de reintegração. Por outro lado, o pagamento proporcional do 13º salário foi concedido. A Santa Casa recorreu da decisão ao Tribunal Superior do Trabalho. Segundo a instituição, não há nenhum dispositivo legal que preveja o pagamento do 13º salário proporcional no caso de demissão por justa causa. A relatora do recurso na 4ª turma, ministra Maria Cristina Peduzzi, concordou com o argumento. A ministra mencionou a lei que criou o 13º salário. Pela legislação, quando o empregado é dispensado sem justa causa, ele tem direito à parcela de forma proporcional, calculada com base no mês da rescisão contratual. A ministra assinalou que essa previsão foi julgada compatível com a Constituição, que assegura o direito ao salário natalino. No entanto, o debate não alcançou o pagamento da proporcionalidade no caso de dispensa motivada por conduta grave do trabalhador. Assim, diante do reconhecimento da rescisão por justa causa, a 4ª turma entendeu que o eletricista não tem direito ao benefício. A decisão foi unânime, ainda cabe recurso. 5 integrantes da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais comemoram uma conquista importante. Eles foram aprovados no vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais para o curso de música. Um motivo de orgulho para colegas, tutores do programa e familiares. Quem conta essa história é o repórter Fabrício Veloso. Foi com o avô Expedito que Tiago se apaixonou desde cedo pela música. A melodia em casa sempre soou bem aos ouvidos do jovem. Tiago seguiu os passos do avô. Há 10 anos, o rapaz integra a Orquestra Jovem do TJMG e agora foi mais longe. Ele foi aprovado no vestibular para a Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. O Tiago, ele passava assim perto da UFMG e falava assim: meu sonho é um dia estar aqui. E eu falava com ele assim, eu e o pai dele, você vai conseguir. A gente se sente realizado. Eu sei que é difícil passar, eu já fiz parte da banca examinadora lá, tá? Tiago quer retribuir todo esse carinho, se tornando um músico cada vez melhor. Eu espero que eu consiga seguir os meus passos do meu avô, que eu me torne, às vezes, um professor, que eu consiga entrar em orquestras mais de altos níveis, né? Que eu esteja sempre me melhorando muito também. Em outro ponto de Belo Horizonte, encontramos a Gabriela e a família dela. Gabriela, que é da Orquestra Jovem, também foi aprovada no vestibular de música da UFMG. Em casa, sempre teve o apoio da mãe e do pai, que é músico.
teve essa influência, né, do meu pai, como ele é músico, e sempre desde criança eu sempre estive muito envolvida na música, seja cantando, tocando um pouquinho de cada instrumento. Com o orgulho de ver a filha evoluindo, Flávia e Carlos comemoram essa nova etapa na vida da família. A faculdade foi assim um prêmio pra gente, a gente ficou emocionado demais. Eu, principalmente, porque eu sou músico, né? Então, você vê um filho seu entrar na universidade de música, é a federal, não é? A gente não tá falando de qualquer faculdade, né? É a federal. Sempre foi uma criança muito talentosa e agora também uma jovem muito talentosa e muito comprometida com aquilo que ela se dispõe a fazer, sabe? Os próximos 4 anos da vida da Gabriela, do Tiago e de mais 3 integrantes da Orquestra Jovem serão de desafios e muito aprendizado aqui na Escola de Música da UFMG. E para marcar essa nova fase, nós convidamos o grupo para um encontro muito especial. Tiago e Gabriela se unem ao Miguel, mais um colega da Orquestra Jovem, recém-aprovado no vestibular de música. Em outro ponto, perto dali, o Natanael e a Esther também caminham rumo à Praça da Liberdade. Os 5 se encontram no coreto. E não demora muito, o grupo celebra a vitória da maneira que mais gosta. O quinteto segue para a nova sede da Orquestra Jovem e do Coral Infanto Juvenil, o prédio Rainha da Sucata. Ao chegarem, uma surpresa especial. Em uma das salas de ensaio, mais carinho dos colegas e tutores do programa de formação musical do TJMG, motivo de orgulho para quem sempre acreditou no talento desses jovens. A gente está extremamente emocionado porque, na verdade, nós criamos esse projeto, não foi com esse objetivo de ter as crianças passando em vestibular, a gente queria dar cidadania para eles. Para a gente é muito emocionante porque, em primeiro lugar, nos mostra que estamos no caminho certo, ou seja, o nosso trabalho está dando os frutos que a gente tanto deseja, não só na formação dos cidadãos, né, que é a nossa prioridade maior, mas nesse encaminhamento para o meio profissional dos que querem. E com tantas homenagens e reconhecimento, como será que fica o coração? Felicidade e realizada por ter lutado tanto e ter conseguido que eu nunca imaginei que eu ia conseguir. Estou me sentindo muito realizado e feliz, né, pela aprovação. Há quase 15 anos, a iniciativa do TJMG fez a diferença na vida de mais de 4.000 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E hoje, em especial, na vida desses jovens talentos. É um sentimento de realização mesmo, de depois de tanto tempo de esforço, anos estudando, finalmente conseguir começar essa carreira. Uma última notícia. Os desembargadores da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiram, por unanimidade, manter a prisão de Monique Medeiros, acusada de participar da morte do filho, Henri Borel. A decisão foi em resposta à determinação do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, de que o Judiciário Fluminense reavaliasse a necessidade da manutenção da prisão dela. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.